Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e tem nos dado a graça de permanecermos na sua presença e dela não queremos sair, mas permanecer servindo a Ele com alegria. É uma satisfação, é uma honra estar aqui mais uma vez na capela, né? Assembleia de Deus Ministério do Belém, com o pastor Léo, pessoa que nós amamos. Vai melhorando aí que a gente vai agradecendo aqui. Que nós amamos, temos um carinho, uma estima. Deus lhe abençoe, lhe prospere, lhe dê bom termo em sua jornada. Obrigado pela boa receptividade sempre. É extensiva aos demais obreiros que estão aqui, pastores das congregações, meu amigo Cristiano, Deus abençoe. E todos os irmãos que aqui estão, essa juventude maravilhosa, que já louvou a Deus com muita graça, né? Isso é muito bom estarmos aqui. Queridos, nós estamos aqui nessa manhã diante de uma proposta que precisa chamar a nossa atenção, tá? Eu estou pregando aí por bondade de Deus, completou-se agora 2 décadas. Eu cheguei na igreja e logo muito cedo foi plano, foi projeto de Deus que nos envolvêssemos com o ministério da palavra. Inclusive, todas as vezes que eu conto isso, eu lembro que quando o Senhor me chamou, me salvou, pastor Léo, eu era envolvido com o mundo da música. Eu tocava trompete, instrumento de sopro. E aí eu entendi, né? Tocava em banda de escola. E eu entendi que, vindo para a igreja, eu deveria utilizar, né, aquilo que eu já praticava. Mas aí, num domingo à noite, numa pequena congregação de Portinha de Rolo, lá em São Luís do Maranhão, o meu dirigente deu oportunidade a um adolescente, o Jonas, hoje ele é pastor também, né, porque ele tinha, acredito que 14, 15 anos, e o Jonas pregou uma mensagem, não uma mensagem bem elaborada homileticamente, mas pregou com muita graça. E naquele dia, né, o Senhor me fez uma chamada, e a partir dali eu comecei a me envolver com o ministério da palavra. E como pregador do Evangelho, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, acompanhando um pouco da história da igreja, algumas mudanças ocorreram e elas trouxeram prejuízos, outras trouxeram benefícios. E uma dessas mudanças está no quesito a fórmula de culto, principalmente no que tange a nós tematizarmos os nossos cultos. Eu lembro que ao chegar na igreja, você tinha terça-feira o culto chamado culto de oração e doutrina, né? E aí hoje mudou-se esse nome doutrina porque espanta muita gente mais moderna, né? Aí colocaram o culto da palavra. É a mesma coisa, irmão, só mudou o nome, viu? Porque a doutrina vem da palavra. Então alguém, para deixar mais belo, mudou o nome. E aí começou a sistematizar a Quinta da Vitória, os nossos cultos de missões, e por aí vai, você sabe o que eu estou dizendo. Nominaram os nossos cultos. E aí, quando a gente está diante de um congresso que tem uma temática, eu particularmente sou muito preocupado com isso, me interesso muito em não colocar um tema numa festa e ser apenas uma frase bonita para um cartaz ou para uma blusa, uma camisa que vai ser exibida no congresso. Quando a gente pensa nessa expressão, bem como no texto que vocês escolheram, até o fim, que proposta é essa? Que ideia é essa? O porquê desse termo e dessa expressão? E eu acredito que a primeira coisa que nós devamos pensar, a primeira coisa que deva nos atrair, é entender que por mais que você não fique confortável com o que eu vou lhe dizer, isso é fato. A grande probabilidade, não é a vontade de Deus, de muitos dos seres humanos que hoje servem a Deus, estão na igreja, não conseguirem ir até o fim. Não conseguirem concluir sua jornada.
Por que não está se referindo a ir até o fim de uma competição, de um projeto qualquer simples? O que o texto nos orienta é uma conclusão de uma caminhada projetada pela eternidade, que teve início, permanência e precisa ter a sua conclusão. Jesus impactou e confrontou os seus ouvintes quando um dia, usando de uma figura de linguagem, ensinou o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aqui é que me assusta, Jesus diz, e são muitos que vão encontrar essa porta. Olha só a expressão de Jesus, que a porta larga, que o caminho espaçoso será mais preferível. Muitos vão encontrá-lo. E ele continua o seu ensino dizendo, mas a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna, que é nessa que vocês precisam andar, são poucos os que vão encontrá-la. E se tem uma coisa que eu desejo, é que eu e você sejamos desses poucos que vão encontrar o caminho para a eternidade e concluir a nossa caminhada até o fim. Tiago, irmão do Senhor, escreve aos chamados judeus da diáspora, as 12 tribos de Israel, que já não mais existia fisicamente, mas os judeus que andavam dispersos e espalhados por diversas nações, inclusive fora da Palestina. Esses judeus que resolveram aceitar a Cristo como Messias e agora andavam dispersos, enfrentando diversas dificuldades, situações controversas da vida. E Tiago, que aqui mesmo sendo irmão do Senhor, enquanto ele esteve aqui no seu ministério terreno, se apresenta como servo, como doulos, ou seja, como escravo, e vai escrever a esses cristãos a forma correta de se comportar ou de encarar as adversidades. E no versículo de número 12, ele conclui dizendo que esses cristãos, que esses crentes dispersos, que esses que resolveram abraçar a fé, serão muito felizes, bem-aventurados, se eles suportarem com paciência, com persistência, com perseverança, a chamada provação. E provação é teste. Daqui a pouco, como disse o pastor, alguns vão fazer aí a prova do Enem, um teste para serem aprovados e alcançarem os benefícios de uma carreira. E nós também, enquanto estamos aqui na terra, somos provados todos os dias. E quantas vezes essas provas são vistas por nós de maneira contraditória àquilo que Deus gostaria, às vezes culpabilizando os seres humanos, às vezes culpabilizando o próprio diabo. E eu me lembro de Jó, que passou em duras provas, todas elas provocadas no mundo espiritual pelo próprio diabo, mas ele olha para o céu e diz: eu sei que é o meu Redentor, aquele que vive, que está me provando e que por fim se levantará sobre a terra. Ele diz: eu recebi o bem de Deus, posso receber também o mal. E ainda declara dizendo: bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem dá, é Deus quem tira, e eu preciso continuar glorificando o nome de Jesus. Então pense nessa proposta: ir até o fim, concluir a caminhada. Mas a pergunta que não quer calar é: o que eu posso fazer para ir até o fim? Qual seria uma espécie de segredo? Que tipo de postura deve ser a minha como crente, se de fato eu quero chegar naquele lugar? Se eu não quero que isso seja apenas canções bonitas, porque eu costumo dizer que a nossa geração canta como nenhuma outra. Inclusive, música que durava 5 minutos, agora dura 30, né? Um negócio fantástico, é só emendar uma na outra, né? Antes a gente dizia assim, ó, você tem uma oportunidade, né? Agora a gente tem que dizer assim, ó, você tem 10 minutos.
Porque pense numa geração fantástica. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre música para você, e leve para casa e pense, porque meu tema aqui é outro. Esses dias eu estava conversando com Deus e pensando, como nós tratamos a música, e eu não sou especialista, viu? Eu apenas penso, reflito. Mas você sabia que nós não cantamos o que vivemos, mas sim o que desejaríamos viver? Preste atenção no que a gente canta. Eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus, vem que eu estou te esperando. Porque se fosse o contrário, se ele já estivesse presente, a gente cantaria diferente, né? Obrigado por estar aqui, eu te tenho na minha vida. E muitas vezes, a gente canta o que realmente desejaria viver e não está vivendo. Quando a gente faz algum erro, comete alguma falha, qual o hino que a gente procura? A vitória é nossa? É assim que a gente canta? A gente procura assim, eu vencerei, eu estou vencendo? Não. A gente procura aquele hino que fala de perdão, que fala de restauração, que fala que Deus é bom, que Ele me ama, que é para ver se conforta ali a alma, porque nós pecamos. Mas você já parou para ver o inário de Israel e a liturgia cultica dos judeus? Eles cantavam experiências. Eles cantavam que realmente viviam. Asaf, em crise existencial, entra debaixo de uma nuvem de graça e canta com efeito: bom é Israel, bom é Deus para com aqueles que são puros de coração. E aí ele não é hipócrita no seu hino, aí ele diz: quanto a mim, eu quase me desviei. Você tem coragem de cantar assim? Porque eu comecei a olhar para os ímpios. Olha só o que Asaf está cantando para Deus. E eu fiquei chateado porque eles não têm aperto, eles prosperam. E para mim parece que foi inútil guardar a minha alma na inocência. E Asaf está sincero, e quem é sincero recebe resposta. E ele entra no templo e diz: eu cantei tudo isso, mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu atentei para o fim dos ímpios. Então o que eu preciso fazer? Qual deve ser a minha postura se eu quero ir até o fim? Você que pensou que eu não ia ler a Bíblia, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Que tem gente que já fica perguntando: meu Deus, e a Bíblia? Ele não vai ler, não. Calma, eu já li ela várias vezes aqui para você. Se você estava ligado, você ouviu. Mas eu quero que você abra para você não dizer que foi eu que escrevi isso aí, tá bom? Quem colocou isso aí foi Deus através de um grande homem. Filipenses 3, capítulo de número 12. Aqui está, dentre muitas passagens bíblicas, uma que vai nos ensinar a ir até o fim. Se eu fosse você, pegava a sua Bíblia. Se você está usando o smartphone, agora você já cantou, você já tocou, agora é hora da palavra, né? Então, aqui tem crente, ó, tudo cheio com Bíblia, isso. Porque se você não trouxe a Bíblia, já vai pedindo perdão: Jesus, me perdoa. É. Porque tem país que está querendo ter uma Bíblia, você tem 10 em casa e não anda com nenhuma, né? Mas deixa para lá, no culto de missões a gente prega isso. Filipenses 3, a partir do verso 12, quem achou, diga: eu vou até o fim. Quem não achou também vai, pode deixar que você vai, em nome de Jesus. Diz o texto: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar ou conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que há em Cristo Jesus, e Ele é o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Olha para cá, vamos terminar aí antes do horário que o pastor Léo nos deu. Paulo, o chamado grande apóstolo dos gentios. Quando você ouve
mestres da oratória, teólogos, ou lê sobre a biografia do apóstolo Paulo, é algo que deixa a gente boquiaberto, espantado, de como aquele homem conseguiu chegar a um nível de relacionamento com Deus e de conhecimento, que nos mostra que se Paulo vivesse hoje, seria um homem que se tornaria, depois de Jesus, uma das maiores referências para o tempo presente. E mesmo já tendo partido para a eternidade, seus ensinos, que são bem amplos no Novo Testamento, ainda hoje ecoam em nossa alma e nos fazem desejar um cristianismo diferenciado. Paulo aqui está usando uma linguagem do atletismo, a figura de um corredor, de alguém que está numa corrida e está empenhando-se para chegar ao fim, cruzar a linha de chegada e receber a sua recompensa merecida. E nós podemos nos sentir como Paulo, porque ele diz aos coríntios, corroborando o que está nesse texto, o seguinte, que os que correm no estádio, na verdade, todos correm, falando da corrida literal dos homens, mas um só leva o prêmio. Aí ele olha para os cristãos e diz, mas vocês corram de tal maneira que o alcanceis, porque na corrida para o céu o prêmio não é só de um, o prêmio é daquele que vai até o fim, o prêmio é de todos, e todos devemos chegar lá. E aí Paulo começa a descrever aqui características de quem quer chegar a essa conclusão. Vamos começar com o versículo de número 12, a parte A, onde Paulo nos ensina o seguinte: se nós quisermos ir até o fim, se quisermos concluir a nossa carreira, devemos tomar muito cuidado com a falsa sensação de suficiência. Diga comigo, me ajude a pregar e até para você memorizar. Diga, eu preciso tomar cuidado com a falsa sensação de suficiência. E a gente tem visto isso muito na igreja. Muito. Olha o que Paulo diz. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Se fosse um Marx dizendo isso aqui, mais um Paulo. Um homem que desfrutava de todos os dons, que dizia, falo mais língua do que todos vocês, escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, um homem que os lenços e aventais curavam os enfermos, um homem que ouvia o próprio Deus, um homem de intimidade que, se nós olhássemos para ele, dizia, esse não tem defeito, é perfeito. Ele mesmo escreve dizendo, eu não sou perfeito. Eu não alcancei a perfeição. Eu ainda não cheguei no nível que gostaria. Paulo está fugindo da sensação de suficiência. Aqui não tem não em Vinhedo, só ali por lá de Campinas. Mas tem uns crentes assim, não preciso mais ir a culto todo dia. Não preciso mais ir à escola dominical, porque tudo que eles pregam, eu já sei. Isso é perigoso. Não preciso ao ensaio, vai apertar para vocês também, porque é só eu pegar na internet e eu já sei mesmo. Não preciso ir à oração, porque eu oro em casa, na Netflix, é fácil orar assim. Irmão, se tem dificuldade de orar aqui, que a gente se sente confortável, imagine em casa com uma baita de uma Smart TV, com o celular na mão, com o telefone que toca, você dizer para mim que você não ora na igreja, a geladeira cheia, que você não ora na igreja porque está orando em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, nossa vida aqui reflete o que a gente faz lá. Se a gente consegue orar aqui, é porque também consegue orar lá. E se tem dificuldade de orar aqui, imagina como é que está lá. E essa sensação tomou conta de uma igreja inteira. Você quer que eu prove? Você sabe. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Foi o próprio Deus que falou. Eis que tu dizes, sou rico, abastado, e de nada, absolutamente nada, tenho falta. Olha a sensação. Estou completo. Deixa eu parafrasear isso. Laodiceia olhava para o templo, orava para os crentes, olhava para tudo e dizia, o que falta para nós? Nada.
Olha os nossos carros. Olha os conjuntos que cantam na nossa igreja. Olha que igreja nós somos, olha a potência de riqueza que nós temos. Não temos falta de nada. Aí vem aquele que sonda a igreja e dá o diagnóstico. Porém, tu não sabes que tu és pobre, cego, miserável e nu. Pregar isso nos dias de hoje parece assim ofensa, né? Mas você sabia que se o Cristo sondasse boa parte dos cristãos que nos cercam hoje, a única sentença a ser dita para eles era essa: você está cego, você está pobre, você é miserável e você está nu diante dos meus olhos. E para piorar, se tu pensas que eu estou no local onde tu estás cantando bonito, pregando bonito, eu estou à porta. Estou do lado de fora querendo entrar e fazer banquete. Mas só entro se houver sensibilidade e desejo de abrir a porta para que eu entre e possa banquetear com você. Mas para algumas igrejas é mais cômodo que ele fique lá fora. E que aqui dentro fique a nossa vontade. Que aqui dentro fique a nossa forma de cantar, a nossa forma de culto. Que aqui dentro fique nosso mundinho, a nossa vidinha. E que ele não interfira. Ah, que saudade das interferências do céu. Que o céu interfira aqui esta manhã e sacuda a nossa estrutura, nos fazendo viver o cristianismo real e autêntico. E quando eu falo de interferência do céu, permita-me o saudosismo reflexivo, é aquelas interferências enquanto um grupo está cantando. Ele não está preocupado se a apresentação vai ser bonita, não está preocupado com a ritmificação da música. É um grupo que está pensando em cantar para os céus ouvir. E quando os céus ouvem, daqui a pouco alguém no canto fala em línguas, o outro começa a chorar, a outra começa a reagir. Eu fiz parte de grupos vocais e me lembro quando a irmã Carla levantava o grupo Nova Aliança lá em São Luís do Maranhão. A gente só cantava até a metade do hino. Por quê? Porque falhava o playback? Não, porque todo mundo tinha o hino na mente e na metade do hino tomava conta a presença de Deus e a gente não conseguia mais cantar, porque o céu baixava, o céu interferia, o céu entrava e a gente queria mais dessa graça e dessa presença. Hoje a gente se apresenta, hoje a gente quer saber se saiu legal. Hoje a gente quer saber se a igreja gostou, ficou bonito. Não é para a igreja, é para o trono que você canta, é para o rei que você celebra. Vamos parar com esse negócio, esse vai ficar bonito, esse vai ficar legal. Em vez de perguntar se vai ficar bonito, pergunta: será que ele recebe? Será que ele recebe? Será que ele recebe? Será que ele recebe? Mas a gente tem tudo. A gente já tem o suficiente. Então por que se preocupar com essas interferências do céu? Mas eu sei que tem gente aqui nessa manhã que está dizendo: para chegar até o fim eu preciso de mais. Eu preciso crescer. Eu preciso ir em frente. E você está semelhante ao salmista no Salmo de número 139. Que salmo apaixonante, preste atenção nisso aqui. Alguém denuncia que aquele salmo foi escrito em um momento de concerto, que o salmista estava buscando um concerto com Deus. Eu acredito no contraditório. Preste atenção, pense comigo. Esse salmo indica que esse homem está vivendo o melhor momento de sua vida espiritual, porque ele reconhece a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Ele reconhece que sua vida é projeção divina, ou seja, os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. Ele reconhece que não pode fugir da presença de Deus, nem que ele cave a sua cama no mais profundo abismo, até ali a mão de Deus haveria de alcançá-lo. Ele reconhece que a forma que Deus o criou é assombrosa e maravilhosa, que corrobora com o que Salomão disse em Eclesiastes, que assim como nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim não sabemos as obras de Deus. Mas como ele sabe que suficiência é perigoso, nos versículos 23 e 24, escuta isso aqui e se tiver coragem, ore comigo. O salmista diz assim, ó: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Conhece o meu quê, irmãos? Conhece o quê, igreja?
E por que conhecer coração? Porque Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seu coração pode lhe enganar. E é por isso que o mesmo proverbista em 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. E ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, e como eu não tenho certeza, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, guia-me pela vereda da justiça. Levante a sua mão se você pode, porque é para Deus. Repita comigo: sonda-me, Senhor, livra-me da falsa sensação de suficiência. Eu quero continuar prosseguindo, crescendo, vivendo na tua presença e alcançando mais. Eu não sou perfeito. Vamos parar com esse negócio de achar que a gente já sabe tudo, que a gente já leu a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda 50 vezes. Dá um microfone para ele, ele fica perdido. Porque não é só ler, é ler, compreender, entender, viver, praticar, ensinar. Bíblia é vida. Então vamos parar com esse negócio: eu fui hoje, não vou amanhã porque eu já recebi a minha porção. Não, irmãos. Quem não tem sensação de suficiência e tem uma sede tremenda para cada dia receber mais de Deus. Mais de Deus. Eu lamento, vai apertar, mas vou falar. Que a igreja esteja se transformando figuradamente numa espécie de carrossel. Carrossel. E olha que eu sou pregador pela misericórdia de Deus. E eu gosto de festa. Se não tiver festa, a gente não prega, né? Mas, meu irmão, eu mesmo, como pregador, já estou cansando desse negócio. É 3 dias, empolgação total, ânimo. Você já viu festa? Festa é um negócio fantástico. E uma das coisas fantásticas é que no tempo da festa aparece gente na igreja que a gente nem sabia que era da igreja. Da onde é aquela irmã? Era daqui? Era. É tão fantástico que o cara reconcilia em 24 horas, consegue a farda e ainda aprende o hino do vocal. Que coisa incrível. Mas a festa termina. Que dia é o culto de ensino, pastor Léo? Quarta e terça, procura. Pode pegar uma luneta que você não vai encontrar. Por quê? Porque a gente está gastando dinheiro com a farda, com o pregador, com o cantor. E aí a igreja fica parecendo um carrossel. Já viu um carrossel? O pai vai lá no shopping, no parque, pensa no bichinho caro, paga aquela dinheirama, coloca o filho em cima para ele ficar andando, hein? Não sai do lugar. Eu não vim pregar para você ficar rodando em círculo. Eu vim te dizer que vai terminar o congresso hoje, mas segunda-feira tu vai continuar crente. Tu vai continuar com sede de Deus. Tu vai continuar querendo culto de ensino, escola dominical. Se desviar, se não vier mais, está denunciando que estava aqui só de fachada. Agora, se tudo que tu cantou, se tudo que tu adorou é verdade, terça-feira, quarta-feira, tu está aqui crente, servindo a Deus, porque quer ir até o fim. Cuidado com a sensação de suficiência. Ainda no verso 12, parte B. Se quisermos ir até o fim, precisamos trocar, fazer uma troca dessa sensação de suficiência por um desejo de prosseguir, sustentado por motivos superiores. Diga isso comigo: desejo de prosseguir, sustentado por motivos superiores. Porque tem gente prosseguindo por motivos supérfluos. Tem que ter motivos superiores para continuar sendo crente. Olha o que Paulo diz: não que eu tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo, muita atenção, para alcançar aquilo para o que também eu fui alcançado. Que coisa linda. Primeiro Paulo diz o seguinte: eu vou prosseguir, eu vou em frente. Eu não vou pegar essa sensação de suficiência e ficar com ela. Eu vou trocar essa sensação por um desejo intenso de progredir, de ir até o fim, de perseverar. Diga comigo: perseverar. Olha para alguém e diga assim: talvez seja essa a nossa necessidade. Diga para ele, diga. Perseverança.
Deixa eu provar isso com Bíblia, olha para mim. Hebreus 10, 36, que texto inspirado. O escritor aos Hebreus diz assim, no capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque dentro de um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí muita gente só prega até aí, mas o texto continua. Porém, se ele retroceder, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele desistir, o meu prazer nele acaba. A minha satisfação nele se esvai. Aí o escritor aos Hebreus não dá um checkmate, mas termina dizendo: nós, porém... Eu vi um aleluia. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Você não foi chamado para desistir. Repito, que isso saia daqui na sua alma. Você não foi chamada para desistir. Você não foi chamado para parar agora. Já caminhou até aqui? Prossegue, meu jovem, prossegue. Mas peraí, Paulo diz, olha, eu prossigo, muita atenção, para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Então eu preciso iniciar esse texto de trás para frente, perguntando o seguinte: para o que eu fui conquistado? Vamos lá? Faça a pergunta comigo no 3. 1, 2, 3. Para o que eu fui? Sabe responder essa pergunta? Eu vou te dizer para o que você não foi conquistado. Jesus não te conquistou para te dar carro. Jesus não te conquistou para te dar casa. Isso aí é detalhe. Quando eu penso nesse negócio aí, eu vejo Jesus ensinando lá em Mateus capítulo 6, dizendo, ó, busca primeiro o meu reino e a justiça, e o povo preocupado com tudo, perguntando, Senhor, e as outras coisas? Aí Jesus faz assim, ó, eu acrescento. Ah, estou preocupado com as outras coisas, preocupa não. Eu vou acrescentando. Até o que tu não está esperando, eu vou acrescentando. Mas vamos lá. Ele não morreu para te fazer rico, isso é detalhe. Ele não te alcançou para te dar o mundo. Ele te alcançou para te dar a vida eterna. Evangelho nunca prometeu bem-estar material para ninguém. A prioritária promessa do Evangelho é salvação. Então, se tem uma coisa para tu brigar, brigue por ela. A geração pentecostal, neopentecostal, do fogo, do manto, do Réveillons, gosta dessa frase aqui, ó. Toma posse da bênção, toma posse da vitória, toma posse do varão, toma posse da varoa, toma posse, né? Irmão, eu leio a Bíblia há algum tempo e a única vez que a Bíblia diz toma posse, está escrito assim, ó, toma posse da vida eterna. Se tu achar outra forma, me mostra, porque a única que eu achei foi essa. Paulo está dizendo, eu vou correr para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Se eu não ganhar nada aqui nessa terra, eu vou prosseguir para ganhar o céu, para ganhar a eternidade. Quem está querendo ir para lá, uma altura dessa, já glorificou e levantou a mão. Quem está querendo ficar aqui, construir casa, compartilhar com Cristo, fica à vontade. Eu vou correr para conquistar a eternidade, para conquistar o céu, é para lá que eu vou. Me faz lembrar um negócio aqui, diz para vocês que eu sou lá do estado do Maranhão. E não falo mal do meu Maranhão não, que eu fico mais crente valente. E aí quando Jesus me salvou, tinha um mês lá que eu era escravizado. Era o mês das festas juninas, tudo que você imaginar. Lá tem várias danças folclóricas. Mas pensa no homem que passava quase um mês escravizado. Aí no dia que eu cheguei para os amigos, disse assim, ó, agora eu sou da igreja. Eu sou crente. Eles olharam para mim, tu
E começaram a fazer chacota e sorrir. Aí um deles disse assim: tu, quando der São João do próximo ano, festa junina, tu não vai aguentar e vai voltar para cá. Tem 23 São João que eles estão me esperando lá e vão continuar esperando, porque daqui eu vou para o céu, para o céu, para o céu, para a eternidade. Quem está indo para lá? Quem está indo para lá? Então prossiga para alcançar aquilo para o que foi conquistado. Versículo 13. Olha o que Paulo diz: não que tenha alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Repita comigo e me ajude a pregar. Diga: se quisermos realmente ir até o fim, precisamos fazer um julgamento de como nós estamos vivendo no reino de Deus. O nome disso aqui, ó, é autoanálise. Autoanálise que a gente só usa na ceia, né? E olhe lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Naquela hora todo mundo se examina, né? Mas autoanálise é coisa diária, constante, permanente. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos se ainda permaneceis na fé. É uma pergunta simples e clássica, e não ofende. É você olhar para você mesmo: rapaz, eu estou crente mesmo? Que crente eu sou? É você, não é eu, não, é você e você. Será que eu sou crente? Deixa eu fazer aqui uma análise. E se você não quer fazer uma análise agora, cuidado, porque quem não faz análise agora pode se decepcionar no futuro. E eu vou lhe provar isso com Bíblia, tá? Tem Bíblia? Tem. Quando Jesus está terminando o ensino do Sermão do Monte, ele vai dizer algo que é para estremecer a espinha. Ele diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: quem não se examinou vai estar incluso aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia. Você imagina, moço? Isso vai ser uma autodefesa de muitos que vão estar de frente do juiz e vão dizer: mas Senhor, o senhor não lembra os 23 anos do grupo? Eu estava lá. Senhor, o senhor não lembra? Eu era líder. Ah, o senhor deve lembrar que eu regi, naquele dia foi tão bom. O senhor não lembra que eu toquei, Senhor? Claro que eu estou parafraseando. E o pior, vão se alegar ser representantes, porque eles vão dizer: foi em teu nome, ou seja, eu era teu representante. Eu estava lá em teu nome, profetizei, cantei, curei em teu nome. Permita-me parafrasear. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: foi em meu nome? Obrigado, meu nome cura. Ah, o profeta diz em teu nome: obrigado, meu nome é poderoso mesmo. Não, mas eu fiz em teu nome, obrigado. O problema aqui não é com o meu nome, é com o teu. Porque meu nome cura, meu nome faz todas essas coisas, mas o teu não foi feito autoanálise. Nós começamos a brincar com o cristianismo e começamos a dizer que Deus está passando a mão em algumas coisas. Esse dia Deus me disse uma frase: pastor Léo, estou estudando para pregar isso. Pecadores de exceção. Você sabe o que é um pecador de exceção? É alguém que comete pecado, escândalo, e diz assim: não, comigo Deus trata diferente. Não, comigo Deus não me tira do cargo, não me disciplina. E eu posso fazer tudo de novo e continuar na posição, porque eu sou um pecador de exceção. Há casos e exceções no reino dos homens. Porque no reino de Deus, pecadores de exceção vão prestar contas no dia do juízo. Só não presta conta pecadores que reconhecem que são pecadores e precisam da graça de Deus. Autoanálise todos os dias. Permita-me dizer para você, jovem. Eu entrei na igreja quando ainda era jovem. Hoje, com 43 anos de idade, ainda tenho o mesmo comportamento. Eu não me lembro de ter passado mais de um dia sem sentir a presença de Deus. E eu vou dizer por quê, não é porque eu sou mais crente. Porque se eu passo mais de um dia sem sentir, desligo o celular,
digo para minha esposa, segura aí, corro para um canto, me tranco e pergunto, o que aconteceu, Senhor? Eu fiz algo? Tem algo errado com a minha vida? Um medo desse servo de Deus aqui é perder o temor e a sensibilidade. Quando um cristão perde o temor, ele publica seus pecados. Ele mostra que quer desviar, ele não sente vergonha mais do próximo. Queridos, o temor é o nosso princípio de sabedoria. Por causa do temor, se analise todos os dias e venha para a presença dele dizendo, eu preciso de ti, eu necessito de ti, eu não estou 100%, eu quero mais do Senhor. Alguém aqui precisa mais dele? Ah, irmão, nessa manhã eu vim para que você e eu possamos refletir no quanto é importante saber como chegar até o fim. Você pode sair daqui sem dar um pulo, mas vai sair daqui marchando para a vitória que te levará até o fim dessa caminhada. Vamos lá, versículo 13. Se quisermos ir até o fim, é preciso esquecer, lembrar e acreditar. Que é isso, pastor? Vamos lá, me ajuda. Diga, é preciso esquecer, lembrar e acreditar. Aí dá um nó, né? Mas o nó quem deu foi Paulo. Ele disse, eu quero ir até o fim. Para eu ir, sabe o que eu faço? Primeiro, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Eu vou dizer, isso aqui combina muito, muito. Combina com todos, mas eu quero me dirigir especificamente à juventude. Porque o que Paulo está falando aqui é de erros, desacertos e práticas do passado. As cabeçadas que ele deu, os erros, ele não ficava preso a nada disso. Lamento que muito jovem que antes pregava, era dedicado, estava na igreja, era fervoroso, ele está preso em algo que praticou no passado. Porque agora, deixa eu dizer algo muito sério para nós como igreja. Se tem uma dificuldade nossa, é de acreditar que Deus é restaurador. Meus amados, qualquer pessoa que cair pode ser restaurada por Deus. Eu vou dizer porque alguns não são, é porque nós somos os primeiros a não acreditar na restauração dele. É melhor para nós ficar dizendo, lembra quem era? Lembra como era? Sabe o que ele fez? Para nós é mais cômodo dizer isso. Sempre que eu converso com um jovem, a gente tem um ministério de aconselhamento, converso com o irmão, e ele diz, pastor, eu não consigo mais porque eu não serei o mesmo. Na hora que ele diz, não serei o mesmo, eu meto um glória a Deus, glória a Deus. E ele se espanta, mas por que o senhor está dizendo glória a Deus? Porque eu disse que eu não serei o mesmo. É porque você será melhor do que foi um dia. Você será mais do que foi um dia. Eu ainda acredito em essência que a glória da última casa é maior do que a glória da primeira. Eu ainda acredito num Deus que levanta do pó, do monturo, ergue o necessitado e faz ele assentar com os príncipes do seu povo. A imagem que Paulo quer produzir aqui é de alguém com uma corda na perna, a outra ponta amarrada numa enorme pedra, impedindo-o de prosseguir. Mas ele pega uma faca, um cutelo, uma espada, corta a corda, deixa o passado para trás e prossegue, prossegue, prossegue. Hoje tem muita corda para ser cortada aqui. O passado não vai te prender. Você vai prosseguir, você vai prosseguir. Esqueça! Eu tenho uma palavra do céu que eu acabei de ouvir. O Senhor já te perdoou. O Senhor já te perdoou. O Senhor já. Sinta paz na alma. Toda a tormenta sai da tua mente. Volte a dormir em paz. O sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Oramai oshekandai. Toremantu ioas. Calabada e axerra. Temanto bragaçair.
O Espírito de Deus acaba de me dizer que estado de depressão que não foi corrigido pelos médicos nem pelo remédio está sendo corrigido agora, porque Deus está dizendo: eu já te perdoei. Mas deixa eu ir. Esquece. E além de esquecer, lembra. Como é que pode ter dois sentimentos ao mesmo tempo? Esquecer e lembrar, sim. Esquece, ficou para trás. E lembra que para frente tem coisa grande te esperando. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. Vou dar mais uma chance assim para tu dar aquele glória. Esquece. Tem coisa maior te esperando lá na frente. Tem coisa maior te esperando lá na frente. E eu vou arriscar dizer: maior, melhor, total, amplo, poderoso da parte de Deus. Alguém acredita nisso? Só quem acredita, Senhor, se ela e ele acreditam que tem coisa grande esperando, então toca a sua alma com alegria agora, porque tu és Deus. Tem coisa maior te esperando. Eu avanço para aquelas que adiante de mim estão. Termino agora. Verso 14. Aqui Paulo termina mostrando aos filipenses que duas coisas o faziam caminhar adiante e ir até o fim. Diga comigo: o alvo e o prêmio. Vamos parar com essa história, tá? De falsa humildade. Eu não quero não, só quero chegar no céu. Não tem esse negócio não. Quem prometeu o prêmio foi ele. E se tem prêmio, nós vamos atrás desse prêmio. Mas preste atenção. Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual o segredo para manter primeiramente esse alvo? Quem nos ensina é o escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, e eu sou apaixonado por esse texto. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia ou nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora olha o alvo: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, eu não me canso de falar. Primeiro, o escritor diz que nós devemos correr com perseverança. Devemos fazer o quê? Me ajuda aí, já daqui a pouco você almoça. Vamos lá, devemos o quê? Diga mais forte: correr com perseverança. Olha a linguagem, correr. Essa linguagem me remete a 3 tempos da história do povo de Deus. E se tu entender, salta dessa cadeira e glorifica. Preste atenção. Quando Deus começou a história com Abraão, e ainda era Abrão, um dia no capítulo 15 de Gênesis, Deus chamou Abrão e disse assim: Abrão, anda na minha presença e ser... O que ele disse para Abraão? Vamos lá. Anda na minha presença e ser perfeito. Os anos se passam. Moisés está tirando Israel de dentro do Egito. Quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, o povo se desespera porque o mar está fechado, não tem escape, e atrás vem Faraó. Moisés clama a pedido do povo e Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo o quê? Diga ao povo o quê? Presta atenção numa coisa. Para Abraão ele disse anda. Para Israel ele disse marche. Para a igreja ele diz corra. 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 Corra com perseverança. Olhando para Jesus. Porque quem olha para Jesus não olha para o tamanho do percurso. Quem olha para Jesus não olha para os obstáculos. Quem olha para Jesus, se cair, Jesus ajuda e ele continua correndo. Quem olha para Jesus vai a sua caminhada até o fim. Quem vai continuar olhando para ele. E é um
detalhe, só abrindo aqui porque é pertinente um parêntese. Esse é um bom momento para ficar olhando para ele, tá? Joga esse medo aí fora. Ai, meu Deus, e agora? E agora o quê? Mudou para você? Se você é crente, nada muda, a não ser o que Deus queira que mude. A igreja, o Brasil não é de Jesus, não é só o Brasil não, é o mundo inteiro. Salmo 24, do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Toquem alguém e diz assim, ó, é de Jesus. Não, mas até aquele. Não, mas até ele. É. Lembra quando Ananias, Deus olha para Ananias, Jesus diz, Ananias, vai orar para o Saulo. Ixi, matador, assassino, perseguidor. Vai lá orar. Não, senhor, tu não sabe, não. Saulo está matando crente. Vai, já peguei ele, pode ir. Já é meu. Jesus pega antes que algo aconteça. Já é meu, eu sou Deus. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Preste atenção. Eu quero falar do prêmio aqui em 3 níveis, inclusive usando o último nível que está em Tiago. Primeiro nível do prêmio está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo diz, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, da minha morte está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. Aí ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo, está filmando, justo juiz, me dará naquele dia. Aí agora é para tu dar glória. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Diga comigo, a todos que amarem sua vinda. Vou dizer um negócio para vocês aqui, não escandaliza não. Tem hora que eu leio a Bíblia, tem um negócio que dá vontade de eu mudar. Eu digo, isso aqui está bonito, mas ficaria mais bonito assim. Preste atenção. Não seria mais coerente, humanamente falando, que Paulo dissesse assim, ó, mas a coroa está reservada para todos aos que amam a Jesus. Não era melhor? Mas o texto diz, aos que amam a sua vinda. Aí, peraí, tem algum segredo nisso aqui. Era melhor dizer, ó, ame a ele. Aí está dizendo, ame a sua vinda. Eu vou tentar explicar isso aqui, fazendo uma ilustração, é apenas uma ilustração, não crie nada na sua mente. Suponhamos que uma determinada mulher tenha se casado com um homem de caráter difícil. Ela ama ele, mas sabe que tem um caráter difícil, áspero, grotesco. Ele sai cedo para trabalhar e durante o dia se comunicam, ela pensa nele, porque ela tem um carinho, ama muito ele, mas está apontando 6 horas da tarde. E ele está voltando para casa. E ela sabe como é que ele chega do trabalho. Ela ama ele, mas não deseja a sua vinda. Ama ele pelo trabalho e benefícios, mas não deseja que ele volte para casa. Na igreja está cheio de cristãos com esse sentimento. Amam a Jesus por tudo que ele faz, mas não desejam que ele venha por tudo que desejam na terra. Fica bravo não. Você fica dizendo, não, mas pastor, ainda tem que casar. Não, pastor, Jesus não pode vir. Quem é tu para dizer que ele não pode? Ele não pode vir agora quando eu vou estudar, me formar. Virou testemunho de Jeová, foi, meu filho? Não, eu ainda vou comprar o iPhone. Eu sei que a gente anseia por essas coisas, mas deixa eu te dar uma palavra para tu te alegrar. Paulo diz assim, ó, de um e outro lado estou em aperto, mas tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque lá é incomparavelmente
segundo nível da recompensa, 1 de Pedro 5,4. E logo que se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. E Tiago 1,12. De pé comigo em nome de Jesus. Cadê o homem do teclado que Deus usa? Então deixa Deus usar. Olha o que Tiago está dizendo. Seja feliz. E a felicidade está no seguinte: suportar com perseverança a provação. Jovem que me ouve, irmão que me ouve, os segredos para prosseguir estão aqui a partir desse texto. Mas de fundamental importância é que para você prossiga, olhe para mim, não se distraia, deixe os músicos à vontade. É de fundamental importância que você entenda que todas as coisas que você interpreta como negativo que você está passando nessa terra são provações. São testes de Deus para mostrar quem você é. Mas Deus não sabe quem eu sou? Sabe. Mas você e as pessoas à sua volta não sabem. Quando Deus foi provar Israel, Ele falou em Deuteronômio: eu te coloquei no deserto e te provei para que você saiba o que tem no seu coração. Deus te prova para saber se você é crente, por causa da oportunidade no grupo. Se você é crente, porque veio por alguma amizade. Se você é crente, porque tem microfone para cantar ou para pregar. E quando você é provado e permanece, Ele está dizendo: ela é crente para chegar lá. Ele é crente para ir até o fim. Podem arrancar em tudo dele e dela, ela continua na casa de Deus. Ele continua na presença de Deus. Ela continua diante da presença do Senhor. Olhos fechados não é formalismo, cabeça inclinada é para você se concentrar melhor. Eu tenho uma proposta aqui, se você quiser aceitá-la, amém. Se não, eu sinto muito. Segura aí, meus filhos, já vocês cantam. Minha proposta é a seguinte: em que momento dessa mensagem, você que está de olho fechado, para se concentrar, para ouvir, e talvez você já está dizendo: não, comigo não preciso, então fica à vontade. Mas em que momento da mensagem você entende que Deus tratou com você? Onde você se inclui aqui no tudo que você ouviu? Eu poderia sim pedir a Deus que ministrasse uma palavra para você pular, gritar, soltar, mas esse tema está confrontando a minha alma, porque eu quero que você vá até o fim. Eu quero que esses desânimos saiam da sua mente hoje. Eu sei que você está aqui por causa do seu pai, da sua mãe, mas a guerra está grande dentro de você e você ainda não saiu por vergonha de alguém, mas hoje Ele pegou você aqui e te disse: não é hora de parar, não é hora de desistir dos projetos, meu filho, minha filha. O plano ainda é real para a tua vida. Eu ainda tenho coisas grandes contigo. Se você precisa que eu ore pela sua vida, porque essa palavra falou com você, eu convido você a sair rapidinho do seu lugar, para que eu ore por você. Venha, porque eu preciso. É só se você precisa. Se não precisa, fique aí, porque tem gente que precisa e não vem, né? Mas quem precisa e quer, venha receber. Segura aí. Venha. Deixa eu ser bem franco. Eu sou de um tempo em que meu pastor nem precisava chamar. Eu corria porque eu precisava. É bom ver você chorando. E a partir de agora, o renovar e falar em línguas está chegando para a tua vida. Você que há algum tempo não falava mais em línguas, pode começar a falar a partir de agora, porque esse é o renovo do Deus que vai te fazer prosseguir. Todo desânimo saia da sua mente, toda tristeza da sua alma. Você que está aqui, se concentre. Você que não precisa, então fique de olhos fechados. Você que não precisa, porque você que não veio à frente e não precisa, era para estar explodindo agora e orando, mas está olhando para os cantos. Eu estou achando que você também precisa.
Tem um louvor que eu sei que a igreja conhece. Eu não sou cantor não, mas eu começo. E essa mocidade continua e os músicos fazem aqui a parte deles. O louvor diz assim, ó: se você já pensou em desistir, tenhas fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque cante. Se chorar, tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória. Então cante assim: vou seguir, vou levar comigo a minha cruz e espinhos. O que você vai fazer? Aonde? Vou seguir. Vou seguir, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, o inimigo se levanta, mas tem que cair. Se cair mil ao seu lado, sempre está protegido. Deus dá ordem aos seus anjos, tem guardado desse jeito desistir. Porque para terminar, vou seguir, vou levar. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Segura aí todos os instrumentos, porque até sobre os músicos eu quero que venha a graça de Deus agora. Todos os crentes batizados com o Espírito Santo, por um minuto a partir de agora, somente o barulho de línguas estranhas e glória a Deus encham esta casa agora. Ramacandarabachandaralamagácia, Rabacalavachandaralamagácia, Urai queimando e a sebre a calabarará. Quem não é batizado receba o batismo. Quem nunca falou em línguas, fale em línguas pela primeira vez. Receba a presença, o renovo, a graça e a glória. Por favor, abrace alguém que está do seu lado e deixa Deus te usar agora para ele. Deixa Deus te usar para ela agora. Seja curado dessa enfermidade. Seja curada dessa enfermidade. Receba renovo de Deus. Receba. Pai, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Nós te engrandecemos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a tua noiva, abençoa a juventude, abençoa. Não se assente sem antes abraçar alguém e dizer para ele: prossiga até o fim, prossiga até o fim, prossiga até o fim. Diga para ele, diga para ela. Aí atrás, diga para o seu irmão: prossiga até o fim.